Doutor Roberto Liviano, vamos falar hoje sobre a escolha dos dirigentes do Ministério Público, a importância da democracia para a escolha. Qual é essa importância, então? Olha, Sérgio, democracia é um sentido absolutamente fundamental para as instituições públicas. E o Ministério Público, quando foi delineado, quando foi esculpido pelo Constituinte em 88, e a nossa Constituição completa no próximo dia 5 de outubro, 30 anos, recebeu incumbências extremamente graves, sérias e complexas. E dentre essas incumbências, talvez a mais importante delas, é a defesa do regime democrático. O Constituinte, ao entregar essa responsabilidade ao Ministério Público, sinalizou claramente no sentido de que cabe ao Ministério Público o papel de ser o concretizador da cidadania no Brasil. É a instituição que tem a responsabilidade de defender a sociedade na dimensão coletiva. E ao dizer que cabe ao Ministério Público a defesa do regime democrático, é natural que o Ministério Público precisa ser, obviamente, democrático. Não há como você querer que a instituição defenda o regime democrático procedendo de forma não democrática, né? E, óbvio, existem várias maneiras de atingir este resultado, de concretizar este caminho. Você não se pode dizer que há uma fórmula única, mas existem questões que até o bom senso elementar, Sérgio, mostram que é natural que você tem uma trilha que precisa ser seguida. E eu cito alguns exemplos disso. Você veja, desde esse delineamento da Constituição de 88, os ministérios públicos estaduais começaram a percorrer um caminho de adaptação e hoje, dos 27 estados da federação, dos 27 ministérios públicos estaduais, quase todos eles, 23 deles, para ser mais preciso, adaptaram os seus sistemas e permitem que todos os membros do Ministério Público, tanto promotores como procuradores, sejam dirigentes das instituições. Quando eu falo esse assunto, pode parecer às pessoas que estão nos ouvindo, mas você está falando de assunto corporativo. Não estou falando de assunto corporativo apenas. Existe um viés corporativo nisso, sim, mas existe um viés de interesse da sociedade. Boa gestão no Ministério Público significa políticas públicas concretizadas, significa saúde pública bem fiscalizada, corrupção bem combatida, significa educação provida a todos. Então, termos uma boa gestão, uma gestão democrática no Ministério Público é algo que interessa a toda a sociedade pelo papel do Ministério Público. Então, voltando àquele ponto, dos 27 estados da federação, 23 deram a possibilidade de, democraticamente, todos os membros, procuradores de justiça e promotores de justiça, postularem a condição de liderar a instituição de serem procuradores gerais de justiça. E isso tem acontecido com absoluta naturalidade. Pouco importa se é procurador, se é promotor. Há ótimos exemplos de promotores, como o Plácido no Ceará, que tem feito uma ótima gestão, como o Lauro, que foi procurador-geral em Goiás. Há muitos exemplos de promotores que foram ótimos procuradores gerais, como acabou de assumir a presidência da CONAMP, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o Vitor Hugo Palmeiro, que é do Rio Grande do Sul, é a representação nacional dos promotores. O corregedor nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, é promotor, né? Se eles ocupam esses cargos de tanta importância, por que não podem estar à frente dos ministérios públicos desses estados
que ainda não fizeram a mudança. Doutor Roberto, até gostaria de perguntar isso. Por que existem esses 4 estados que proíbem candidaturas de promotores ao cargo de Procurador-Geral de Justiça? Quais são eles? Pois é, Sérgio, é uma pergunta que não encontra resposta à luz dos princípios democráticos. Esses estados são precisamente Roraima, Tocantins, Minas Gerais e São Paulo. Em Tocantins, há uma discussão tramitando na Assembleia Legislativa para mudar a regra do jogo e permitir que todos possam se candidatar. E normalmente o critério utilizado é tempo de carreira, em média 10 anos, e idade. É razoável que se exija uma certa idade, uma certa maturidade e um tempo de exercício profissional, de vivência, para conhecer como funciona a instituição. Até aí está tudo correto, né? Agora, criar esta reserva de poder, criar um sistema de castas, que me lembra a Índia, sabe? Impedindo que grupos cheguem aos altos postos do poder, como se nós tivéssemos dentro do Ministério Público uma hierarquia que existe na estrutura militar, é uma aberração. O Ministério Público não é hierarquizado. Nós não temos isso, né? Então, o Ministério Público de São Paulo, de Minas, de Roraima e de Tocantins, nesse aspecto, pararam no tempo, né? E, infelizmente, não se democratizaram, né? Nós vamos ter, inclusive, aqui em São Paulo, no próximo dia 7 de abril, eleições à Procuradoria-Geral de Justiça. Há 3 candidatos, né? E dos 3 candidatos, há uma candidata, que é a Valderez Abud, que tem como uma das bandeiras importantes a defesa intransigente em relação à necessária democracia interna. E eu concordo integralmente com a Valderez. É imprescindível que nós trabalhemos por isso. Nós não podemos tratar com desigualdade os nossos membros da instituição, porque que moral nós teremos para cumprir outras atribuições? Como nós vamos cumprir o nosso papel se nós não fazemos a lição de casa? É aquela história, casa de ferreiro, espeto de pau, não é, Sérgio? Então, isso é absolutamente elementar. E a nível federal, a situação é ainda pior, porque se a nível de Estado nós temos eleições com lista tríplice, etc., porque isso é uma outra dimensão dessa questão, a nível federal nós temos uma situação pior, porque lá você tem uma situação menos democrática, porque lá você tem o presidente da República escolhendo livremente qualquer membro do Ministério Público da União a seu bel prazer, né? Essa é uma outra dimensão do problema, porque lá você não tem a eleição, portanto o poder é concentrado nas mãos do presidente, e essa é uma outra dimensão dessa questão, que é a questão da escolha do fiscalizado em relação ao seu próprio fiscal, né? Nos estados, o governador escolhe em lista tríplice quem vai fiscalizá-lo por 2 anos, né? Eu acho que esse sistema, apesar de ter uma lógica que respeita a ideia de freios e contrapesos, ele precisa ser repensado, ele precisa e pode ser melhorado, porque ele tem problemas na sua concepção, ele não é perfeito, e toda concentração de poder, ela é nociva. John Locke, o filósofo político, ele falou isso há séculos, né? E nós precisamos aprimorar isso, Sérgio. E doutor Roberto Liviano, chegamos até a ponta ainda aqui com a PGR, esse sistema de escolha também precisa ser reanalisado, na opinião do senhor? Então, como eu ia dizendo, esse sistema precisa ser reanalisado no PGR, nos estados, e a ideia que eu proponho de aprimoramento, e esta minha proposta vale tanto para a PGR como para os estados, e eu concordo que nenhuma fórmula seria ideal, porque sempre estaria sujeita a críticas, mas a minha ideia é uma ideia que vai na direção da desconcentração de poder. Eu penso que, em primeiro lugar, nós precisamos dar mais peso ao voto dos
membros do Ministério Público que têm uma percepção apurada no sentido de apontar qual é a liderança mais preparada para dirigir o Ministério Público, né? Então, quando você faz a votação uninominal, você afere essa vontade de uma maneira mais precisa. Então, eu substituiria a votação plurinominal dos estados por voto uninominal e implantaria essa votação a nível federal. Ouvir os membros do Ministério Público em voto uninominal sobre qual é a liderança mais preparada para dirigir a instituição. Este nome mais votado, penso que deva ser ratificado pelo Legislativo. O Legislativo, e não o chefe do Executivo com caneta forte, deveria ser ouvido, porque o Legislativo, você dilui o poder de ratificação dessa escolha em todo um poder. É o Legislativo como um todo. Em São Paulo, são 94 deputados estaduais. Não é um governador. Então aí você tem uma sabatina de confirmação em que os 94 arguem o mais votado e poderiam eventualmente derrubar essa indicação com 2/3 de forma justificada. Não é hipótese de que a escolha tenha sido por razões exclusivamente corporativistas, porque a ratificação traria legitimidade a essa escolha, tá certo? E a nível federal poderia ser uma ratificação também pelo Legislativo numa comissão mista, Senado e Câmara. A vantagem disso também é que o povo poderia acompanhar nesta sabatina pública as propostas do Procurador-Geral de Justiça, as propostas do Procurador-Geral da República. Afinal de contas, a sociedade tem o direito de saber quais prioridades o chefe do Ministério Público teria estando à frente da instituição, né? Então, penso que esse sistema traria evolução à forma de escolha. E penso que esta evolução seria benéfica para o controle e combate da corrupção, porque traria mais independência para a liderança da instituição. Como se sabe, a preocupação com a corrupção é a angústia principal dos brasileiros, segundo a pesquisa Latino Barômetro, divulgada em outubro. Então, essa preocupação tão importante, tão grave, deve merecer esta revisão em relação ao comando da instituição, porque a cúpula acaba refletindo de uma maneira importante no espírito dos demais membros da instituição, porque a gestão é relevante para aquilo que acontece em toda a base da instituição.